Olá, gente! Na graça de Jesus, o meu nome é Flá Marques. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal, então já vou te convidar pra gente crescer junto. Vou pedir pra você curtir o vídeo, comentar, compartilhar. E se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Toda semana vai ter muito assunto aqui pra gente conversar, muita coisa que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então vem comigo! Eu vim terminar pra vocês a história que eu comecei contando lá no meu Facebook, mas não se apavora você que tá chegando agora no canal e que não leu, né, o que eu compartilhei lá no Facebook. Fica tranquilo, porque eu vou começar a história do início e aí a gente vai sentindo junto essa emoção, tá bom? Eu comecei contando pra vocês, pessoal, uma história que aconteceu comigo quando eu viajei a primeira vez pro Piauí. A gente foi em missões com os irmãos da igreja que eu frequentava antes e de outras denominações também. Então a gente foi junto ajudar a Igreja Missionária do Sertão, que está localizada lá na cidade de Betânia, no Piauí, a fazer o trabalho que eles já vêm fazendo com muita eficiência já há algum tempo. Mas é necessário dizer para vocês que antes que eu chegasse lá em Betânia, e todos os irmãos também, estava fazendo muito frio aqui em Campinas. E o nosso avião partia de São Paulo. Então eu saí daqui de Campinas muito entusiasmada para chegar logo no sertão, para estar ali, com sol, com calor, à vontade, fazendo a obra de Jesus. Então eu saí daqui só com um agasalho, o agasalho que eu fui dentro do avião, na expectativa de chegar lá em Betânia. E chegando lá, a gente já chegou com chuva, gente. Já começou a chover, mas estava fazendo sol, então foi aquela festa, A gente já pôde chegar ali com a bênção de Deus para aquelas pessoas, trazendo chuva. Mas eu não imaginei que o tempo ia virar tanto. Então, durante aqueles 10 dias que a gente esteve ali na cidade, o tempo virava toda hora. Fazia sol, mas depois fazia muito frio, chovia muito. Às vezes fazia só uma garoa. E a gente mesmo assim fazendo o trabalho ali. Então, a gente ia de porta em porta levar o evangelho, entrávamos nas casas das pessoas, orávamos com eles. Eles aceitavam Jesus. A gente levou muita doação de roupas, de alimentos, de sapatos. Sapato, na verdade, não, Eles gostam muito de Havaianas. Então a gente arrecadou aqui em Campinas a maior quantidade que a gente podia e a gente levava para essas pessoas lá. Também a gente fez trabalhos com as crianças, teatro infantil, pintura de rosto, E o pastor sempre pregava, o Edu, meu marido, pregava também em alguns locais e outros irmãos também pregavam a palavra e muita gente se convertia e aceitava Jesus. Mas o que aconteceu ali foi algo muito atípico, com essa mudança de tempo que a gente não esperava. Então nos pegou de surpresa porque a gente não tinha agasalho suficiente, não estávamos preparados para aquele frio e muita gente foi ficando doente. E os remédios que a gente tinha ali foram acabando porque as pessoas que ficavam doentes iam tomando remédio, às vezes não ia numa viagem ou outra, não ia num evangelismo ou outro porque ficavam em casa descansando, em repouso, porque era muita febre, muita gente gripada, muita gente com a garganta inflamada. E eu firme e forte durante todos esses dias levando a palavra do Senhor Jesus. Gente, quem que tá me ligando agora? Vamos recusar essa ligação. Então, pessoal, voltando aqui, aí quando chegou no finalzinho da nossa estadia ali em Betânia, eu fiquei doente. E no dia que a gente foi pra Serrinha, estávamos na expectativa de ir pra Serrinha, porque em Betânia tem vários povoados não alcançados. E antes de chegarmos lá, o pastor tinha nos dito que a gente ia especificamente pra Serrinha. Um povo onde a igreja ali tinha acabado de começar a fazer alguns trabalhos com eles. Então estava todo mundo na expectativa de ir para lá. E no dia que a gente ia ir para lá, que foi bem no finalzinho da nossa viagem, a gente já tinha gastado muito dinheiro. Então não era toda a equipe que ia para lá, eram pessoas que o pastor ia escolher. Mas no dia eu tava muito mal. A gente já tinha feito evangelismo durante todo o dia, E aí chegou a noite, a minha garganta estava infeccionada, a minha febre estava altíssima. Só que como eu fui uma das últimas a ficar doente, não tinha mais remédio para eu tomar. E a gente não tinha cobertores suficientes, adequados para o frio e nem agasalho. Então eu tava muito mal e eu quis dormir. E falei para Deus, falei assim, bom, como chegou a minha vez de ficar doente, eu vou descansar aqui, porque eu tô num ritmo muito intenso. Em todas as viagens eu tava, em todos os trabalhos eu estava,
Então a febre veio, a garganta, né, a inflamação veio e me derrubou assim demais. E aí Deus fala assim comigo: meu bem, você não veio pro Piauí pra dormir, não. Você não saiu lá de Campinas e viajou até aqui pra você ficar deitada. E eu disse: mas Deus, eu tô muito mal, então eu vou falar nada com ninguém, eu vou ficar por aqui mesmo. E aí o Espírito Santo, lindo, né, gente? O que ele fala? Meu amor, você vai pregar hoje lá na Serrinha. E eu fiquei assim, transtornada, porque vem aquela paixão, aquela vontade de levar o evangelho, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito constrangida em falar não pro Senhor, porque eu tava muito doente. E lá, o transporte, gente, do sertão é pau de arara. Pra quem não conhece, pau de arara é um carro, é tipo um caminhão e ele é aberto em cima, então não tem proteção nenhuma, e todos os irmãos viajavam ali no pau de arara. E aí a gente pegava chuva, areia, sol, poeira, vento, tudo, né? A gente ia até cantando lá em cima aquele louvor da Cassiane, 500 graus, e a gente ia cantando, né, que tava chovendo, e desse temporal quero sair molhado. Uma farra, gente, mas eu tava bem até então. Mas andando assim dia e noite no pau de arara, naquele dia eu tava péssima. E aí eu falei assim com Deus, falei: olha, Senhor, tá bom, se é pra eu pregar, ok, mas eu não vou falar nada com o pastor. Porque na realidade, gente, eu tava querendo era ficar ali mesmo, né? Por mais que... Meu Deus, que partida é essa? Por mais que seja interessante e, na realidade, muito gratificante eu estar ali na Serrinha, o meu corpo tava pedindo descanso e eu tava muito doente. Então eu falei assim: eu não vou falar nada com o pastor, e se ele me chamar pra pregar e me escalar pra pregar lá na Serrinha, então eu vou saber que é um propósito de Deus, e aí eu topo e vou. Mas se não, não, e eu vou ficar bem quietinha por aqui. Então nós fizemos a nossa oração, né, jantamos, e aí o pastor foi definir a equipe que iria pra Serrinha. E aí ele me escalou, porque eu fazia o teatro infantil e a pintura, então ele me escalou pra ir, mas até então não estava escalada pra pregar, né? E aí ele não terminava logo de escolher as pessoas, e aí ele vira e fala assim: gente, eu não vou na viagem com vocês. E olhou pra mim e falou assim: então a Flávia prega. Eu falei: aham. Na hora, gente, veio um turbilhão de pensamentos na minha cabeça. Eu falei: Deus, prego como, cara? Olha a minha voz. A gente não pregava lá com caixas de som, até porque não tem água, não tem energia elétrica, não tem nada nos povoados. Então a gente só andava com uma caixa de som ali na cidade de Betânia quando a gente fazia o evangelismo local. Mas quando a gente ia pro povoado, a gente não levava caixa de som, né? Porque não tinha energia elétrica, não ia ter função nenhuma. E eu falei assim: como que eu vou pregar? A minha garganta tá tampada, o meu corpo tá mole, eu tô assim, 500 graus de pura febre, né? Então o que eu vou fazer, meu Deus do céu? E aí dei uma de Esté, falei: mas tudo bem, eu vou, e se eu morrer, morri, e já era. E fui, né, gente? Fui. Quando eu estava subindo no pau de arara, e foi aqui que eu acabei a minha história lá no Facebook, né? Quando eu tava subindo no pau de arara, eu vi o primeiro cuidado de Deus comigo e me deixou muito emocionada. O motorista do carro me chamou e falou assim pra mim: moça, vamos com a gente lá dentro do carro? E eu fiquei muito emocionada, gente, porque a gente não ia dentro do carro. As crianças iam lá dentro, e a Jéssica Almeida, minha amiga linda, né, uma missionária maravilhosa que estava com a gente nessa viagem, ela tem alguns problemas de alergia, então a gente poupava ela de ir em cima do pau de arara, e ela ia lá dentro com o motorista. Mas só, ninguém mais ia. E quando ele me chamou pra ir lá dentro com eles, eu vi o cuidado de Deus, porque tava uma garoa e tava um frio naquele dia. E aí eu peguei e fui com eles lá dentro e fui assim maravilhada com o que Deus já estava fazendo. Chegando lá, a gente fez o trabalho com as crianças e fizemos pintura de rosto, entregamos as doações para os irmãos, fizemos todo o trabalho normal dentro de um local lá na Serrinha, que é o único lugar que tem energia elétrica. Lá é tipo uma escolinha, mais ou menos isso, é um espaço onde os irmãos fazem alguns trabalhos com as crianças. Então, é o único lugar lá que tem energia elétrica. Fizemos o trabalho lá
Quando eu saí dessa salinha, ia começar o culto. Nós íamos começar o culto e os irmãos já estavam todos sentados no chão. Quando eu saí da salinha, gente, que eu olhei por cima de alguns irmãos que já estavam sentados, eu vi, tipo um palco, mas não é alto, é tipo um pátio, assim, coberto. E aí eu vi, né, o local onde ia acontecer o culto e tinha uma caixa de som e um microfone lá. E eu tava sem voz, gente. Eu tava mole e a inflamação na minha garganta me deixou sem voz já. E aí eu já fiquei muito emocionada, porque eu falei, meu Deus, a gente não usou a caixa de som em lugar nenhum. E no local que é mais humilde, né, onde tem mais falta de coisas, é onde a gente vai usar a caixa de som, porque na verdade a mensageira daquela noite estava acabada. E eu vi ali mais uma providência de Deus, um cuidado dele com a minha vida e um cuidado dele para que a mensagem chegasse até aquelas pessoas. Então o que eu fiz? Eu subi lá, preguei o evangelho, foram chegando muitas crianças, jovens, adolescentes, senhoras, senhores, e aí eu lembrei muito do meu pai, porque eu venho do Nordeste, o meu pai é um sertanejo e morava assim no interior do Pernambuco. Então aqueles senhores me faziam lembrar muito deles, eles são o meu povo, a minha gente, e eu estava muito emocionada de estar ali, né, levando a palavra do Senhor para eles. E aí eu preguei sobre Zaqueu, que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a salvação não vem só para ele, mas para toda a sua casa, para toda a sua família, e todos são transformados pelo evangelho, né? E não tem palavra melhor para você pregar numa situação como essa do que você ser testemunha viva do que o Senhor tem feito hoje na sua vida, né? Então o que eu trouxe para eles foi a transformação da minha casa. Contei que eu era do Nordeste e toda a transformação que nós passamos quando recebemos Jesus. Que o meu pai largou bebida, o meu pai largou cigarro, a minha mãe largou a vida que ela tinha de vícios também, de cigarro, de muita confusão na minha casa, e todos nós fomos tocados e transformados pelo Evangelho. Então eu fiz o apelo, perguntei quem queria receber Jesus, e muitos senhores e crianças e jovens de todas as idades levantaram as mãos em lágrimas e receberam Cristo, e eu pude impor as mãos sobre eles, orar por eles, para que eles recebessem a palavra viva de Deus e fossem transformados pelo Evangelho de Jesus. Eu voltei para Betânia também dentro do carro, recebendo mais uma vez o cuidado de Deus com a minha vida, e foi assim, gente, uma experiência maravilhosa. No local não tinham farmácias, a gente não tinha onde comprar remédio. Na verdade, na cidade de Betânia a farmácia só abre alguns dias, então eu não tinha o que fazer para ficar bem. Mas eu obedeci ao que o Senhor me colocou, me propôs, e Ele se incumbiu de cuidar de mim e de suprir as necessidades e as faltas que eu tinha para que a palavra dele chegasse naquele povo. Então é isso que o Senhor faz. Ele não precisa de mim nem de você, mas Ele conta comigo e com você, para que a palavra dele chegue para os nossos irmãos e que todos sejam salvos pela palavra de Deus. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não curtiu, curte aí, se inscreve no meu canal, me ajuda, vamos crescer junto e vamos levar essa palavra linda a todos os povos, tá bom? Gente, toda sexta-feira vai ter vídeo aqui pra você. Então eu vou contar muitas experiências, mas também quero pedir pra você sugerir temas, pra você colocar o que você quer que eu fale, sobre o que você quer ouvir. E aí eu vou gravar vídeos com os temas que vocês sugerirem, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que essa palavra tenha tocado você e que você se coloque nas mãos do Senhor, acreditando que Ele cuida de você naquilo que Ele te propõe a fazer pelo reino, tá bom? Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Jesus. Um beijo a todos e até semana que vem.